Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro, semana em que o nosso Tribunal de Contas da União reacendeu os alertas fiscais. Enquanto isso, ao redor do mundo, os bancos centrais puxaram o freio dos investidores e o cenário geopolítico global continua preocupando bastante. Aqui no Brasil, o Tribunal de Contas da União emitiu um parecer essa semana sobre o orçamento do governo federal para o ano de 2024. Nesse parecer, o TCU diz que as receitas estão superestimadas. Além disso, emitiu um alerta sobre o orçamento prever menores despesas no INSS para esse ano de 2024. O TCU alertou que, diferente do que mostra o orçamento, a estimativa para esse ano é de um déficit de 55 bilhões de reais, cerca de 0,5% do PIB. É diferente aí da meta fiscal de déficit zero do governo federal, mas também é um pouco abaixo daquilo que prevê o mercado. O mercado prevê um déficit de 0,8% para esse ano. Mesmo assim, esse alerta do TCU acabou aí acendendo o alerta vermelho no mercado financeiro em relação às contas públicas para esse ano, o que fez com que o nosso mercado aqui não conseguisse acompanhar o bom desempenho das bolsas lá fora. Enquanto isso, no cenário internacional, nós tivemos o Fórum Econômico de Davos, lá na Suíça. Esse Fórum Econômico trouxe aí diversos dirigentes, diversas personalidades da economia global. A presidente do Banco Central da Zona do Euro, Christine Lagarde, acabou trazendo um alerta aí aos investidores que já previam um corte de juros na Europa no início do ano. Ela disse que esse corte de juros deve vir aí só no verão europeu, que começa a partir de junho. Além disso, a própria ata do Banco Central da Zona do Euro, que saiu essa semana, também mostrou sinais de que a inflação na Europa, de fato, vem desacelerando, mas que ainda precisa ver os dados econômicos para entender qual que vai ser o rumo dos juros na Europa. Aliás, essa semana saiu o CPI, a inflação ao consumidor na zona do euro, e veio com uma alta de 2,9% no ano de 2023. Lembrando que a meta de inflação na zona do euro é de 2%, mostrando aí que a inflação dá sinais de desaceleração, mas ainda é muito cedo para saber se a batalha contra a inflação já foi vencida na Europa. Nós também tivemos os alertas dos dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos. Eles deram várias entrevistas ao longo dessa semana, diferentes dirigentes, e todos eles deram esse alerta ao mercado que os juros não devem cair tão cedo nos Estados Unidos, nem na intensidade que o mercado está esperando. O mercado estava prevendo aí 6 quedas de juros nos Estados Unidos para esse ano, mas vários dirigentes deram alerta que devem haver só 3 quedas de juros nos Estados Unidos em 2024. Isso fez com que o mercado aí acabasse criando um certo receio de que a queda de juros nos Estados Unidos pode vir de forma mais lenta do que o previsto inicialmente. Além disso, o cenário geopolítico global continua tenso. O confronto entre Rússia e Ucrânia continua se arrastando aí por mais de 2 anos. E essa semana a OTAN anunciou um exercício militar, o maior desde o final da Guerra Fria, que vai envolver aí mais de 90 mil soldados. E esse exercício militar simula um ataque da Rússia à Europa. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, deu uma declaração essa semana de que se não houvesse o país de Israel, grupos extremistas como o Hamas estariam lançando seus ataques à Europa ou então aos Estados Unidos. Enquanto isso, no Mar Vermelho, os rebeldes do Iêmen e Houthis continuam lançando ataques contra embarcações que transportam mercadorias pelo Mar Vermelho. E os Estados Unidos continuam lançando ataques contra alvos dentro do território do Iêmen. E na fronteira entre Irã e Paquistão, nós tivemos uma série de ataques essa semana. O Irã lançou ataques contra rebeldes dentro do território paquistanês e o Paquistão respondeu também atacando rebeldes separatistas dentro do território do Irã, trazendo ainda mais tensão para aquela região, mostrando aí que o ano de 2024 deve ser dominado pelas tensões geopolíticas. Ainda nesse cenário geopolítico, nós tivemos a vitória do ex-presidente Donald Trump nas primárias do estado de Iowa.
essas primárias aí vão escolher o candidato republicano que vai disputar as eleições presidenciais contra o atual presidente Joe Biden. Trump venceu aí com larga vantagem, obteve aí mais de 50% dos votos, ficou aí mais de 30% à frente do segundo colocado, mostrando que o ex-presidente vem forte para tentar novamente a Casa Branca. A preocupação com as contas públicas fez com que o nosso Ibovespa encerrasse essa semana em queda de 2,56%. Nosso Ibovespa também foi afetado pelas commodities. Apesar aí da tensão no Mar Vermelho, o petróleo acabou oscilando bastante e encerra essa semana em leve alta de 0,65%, com barril Brent, referência para a Petrobras, cotado aos $78,83. Já o minério de ferro despencou 5,56% e encerra com a tonelada cotado aos $129. Isso se deve aos dados econômicos que vieram da China. A China divulgou o seu PIB do ano passado, veio com um crescimento de 5,2%, e mesmo sendo aí dentro da meta estabelecida pelo governo, que era de 5%, foi o pior crescimento da China nos últimos 34 anos. Além disso, alguns dados específicos preocupam. A venda de moradias na China caiu cerca de 6% em 2023, quando comparado a 2022. E nós tivemos também uma diminuição da população da China. A China perdeu aí cerca de 3 milhões de habitantes. E apesar de não ser um número tão significativo, diante de seus 1,6 bilhões de habitantes, mostra aí que a população da China vem diminuindo. E o crescimento da China ele sempre foi baseado em um mercado consumidor muito grande. E se esse mercado consumidor diminui, a tendência é que a China tenha maior dificuldade para crescer daqui para frente. O dólar encerrou em alta de 1,64% e encerra cotado aos R$ 4,93. Já nos Estados Unidos, as bolsas encerraram em alta essa semana, impulsionadas principalmente pelo setor de tecnologia, que anunciou aí uma maior venda de chips no ano passado do que aquilo que era esperado. A Nasdaq, que é a bolsa da tecnologia, encerra com uma alta de 2,08%, o que puxou também o S&P 500, que encerra com uma alta de 1,01%. Já o Dow Jones, que é das empresas mais tradicionais, encerra em leve alta de 0,12%. Enquanto isso, na Europa, o Stoxx 600 encerra com uma queda de 1,06%. Já a renda fixa encerrou com poucas oscilações essa semana, mas mesmo assim, o IMA geral ele encerrou em queda de 0,07 pontos percentuais. Enquanto isso, o IRFM apresentou uma queda essa semana de 0,04 pontos percentuais. Os juros futuros subiram um pouquinho. O DI para janeiro de 25 encerra em leve alta de 0,03 pontos percentuais, cotado a 10,10%. O Congresso norte-americano, ele mais uma vez estendeu o teto da dívida pública por lá, que venceu essa semana. Agora, a nova data limite para resolver sobre o teto da dívida pública dos Estados Unidos, que vem crescendo bastante nos últimos anos, é no mês de março. Enquanto isso, na Argentina, o Banco Central argentino decidiu manter sua taxa básica de juros em 133%. O Japão também decidiu juros essa semana e decidiu manter aí sua taxa de juros em 0,1% negativo. É o único país do mundo que ainda mantém taxa de juros no negativo. Nós tivemos ainda a divulgação do nosso IBC-BR, que é considerado aí uma prévia do PIB pelo Banco Central, veio em leve alta de 0,01%, mostrando aí que a nossa economia permaneceu praticamente estagnada no último trimestre do ano passado. Mas mostrou aí também uma leve alta nas vendas do varejo e também no volume de serviços de 0,1%. Para a semana que vem, nós temos a decisão da taxa de juros na Europa. Temos também a divulgação do PIB dos Estados Unidos e do PCA, que é a inflação de consumo, que é a inflação que o FED usa para balizar aí sua taxa de juros. Aqui no Brasil, é divulgada a prévia da nossa inflação, o IPCA 15. E segue também aí um impasse em relação à MP da reoneração parcial da folha de pagamento. Existe muita resistência do Congresso Nacional em relação a essa medida provisória. O
o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, chegou a anunciar essa semana de que essa MP vai ser revogada, que o governo federal vai tirar essa parte da reoneração da folha e vai manter aí só a parte lá que cancela o programa de desoneração tributária do setor de eventos, mas ainda não foi nada decidido. E essa declaração de Rodrigo Pacheco veio depois do próprio presidente Lula criticar os setores por estarem cobrando essa desoneração da folha de pagamento. Então, essa aí é uma questão que deve se arrastar ainda. O ministro Fernando Haddad não deu nenhuma entrevista, nenhuma explicação depois das reuniões que teve com o Rodrigo Pacheco e o presidente da Câmara, Arthur Lira, mas aí se aguarda que essa decisão deva se arrastar, pelo menos até por volta do dia 5 de fevereiro, que é quando o Congresso Nacional retorna do seu recesso. E aí a gente deve ter uma decisão mais concreta sobre essa medida provisória. Muito obrigado e até a próxima semana.